A abordagem telepática é sempre complexa e ela diz de uma interação que ocorre entre duas pessoas pelo pensamento e que pode se derramar torturada, entrelaçar, enfeixar e prender. Quando o indivíduo ele traz uma mediunidade ostensiva, mas ainda está numa realidade expiatória difícil, que o impede de canalizar esse recurso para algo nobre, isso pode deambular para o relacionamento deste com o outro via telepática, torturado. E que vai ter aí a sua reverberação. Nos domínios da mediunidade, André Luiz vai tratar no capítulo que fala da dominação telepática, essa situação que pode ocorrer entre dois encarnados e em saúde mental, relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita, Jaider vai dizer no capítulo que recíproca influenciação trata da telepatia entre uma mãe e um filho. E nesse capítulo supracitado vai ser relatado de um paciente que era sozinho, não sabia ler, tinha por volta de 49 anos e tinha uma deficiência, uma limitação mental importante. E ele foi internado no Hospital Espírita André Luiz e relatava dificuldade na fala, por ser intensa, depressa, tinha uma inquietação, uma movimentação atormentada, numa agitação patente. E acontecia de, quando ele estava numa crise, num divisor ali da sua condição de autocomando básico, ele acabava em trombar na mãe e era um risco porque ela, mesmo sendo fortinha, era idosa. Daí achou por bem internar esse rapaz, já um homem, nesse hospital. E vai falar de uma sensibilidade mediúnica que ele trazia referente a acontecimento com alguém da família, um conhecido, que se estava passando por um infarto ou um câncer, ou tivesse passado por um acidente de moto, automobilístico, esse homem, filho dessa senhora, relatava que havia acontecido algo com dada pessoa,
que às vezes era distante dele, mas que ele conhecia de longe, em termos de convivência diária, pela distância que havia, seja física ou mesmo morando na mesma cidade, por não haver um encontro frequente. E aquilo que ele colocava ali, de fato, tinha acontecido ou ia acontecer com a respectiva pessoa que ele associava o relato. E com isso, acabou tendo necessidade de levar ele para o hospital, haja visto a tensão que criava a partilha dele sobre dada pessoa e a dificuldade para quem estava ali próximo de gerir aquela situação e lidar com aquilo. Certa feita ele havia relatado de alguém que foi o gatilho para que fosse levado para o hospital, que era um tio, por parte de pai, que residia no interiorano paulista, e que em dado momento ele passou a vociferar, a gritar o nome desse tio e a falar em um Ford Del Rey, que é um modelo de carro. A família, intrigada com aquela partilha que acontecia, achou por bem ligar para esse tio e, perplexos, vieram a saber que ele havia sofrido um infarto, esse acometimento no miocárdio, quando estava dentro desse Ford Del Rey, voltando do trabalho para casa. E isso impactou de tal modo ali quem estava próximo que deliberaram levar ele para o hospital para um tratamento mais de perto. E a mãe, ela tinha perdido a privacidade psíquica e o resguardo mental com ele. Haja visto que o que ela pensava, o filho captava e colocava isso para ela em palavra, inclusive cobrando dela fazer o que ela tinha pensado. Que é essa questão da telepatia. Aqui, dificultosa por tirar a privação dessa mãe, que tinha a sua tela mental invadida por essa mediunidade do filho. Conforme vai dizer no Livro dos Espíritos, na questão 420, um espírito que está encarnado num corpo de carne, chamado alma, pode comunicar, trocar uma figurinha com o outro, mesmo na vigília? Essa pergunta foi feita por Kardec, haja visto que, quando eu durmo, o meu espírito desdobra, meu corpo fica na cama, recebendo a recomposição orgânica necessária, imprescindível, e o meu espírito, ele sai em busca da sua área de interesse, consoante aquilo que vive na vigília, que busca, que sonha e tece. E deseja. E há um cordão
prateado que vai ligar o meu perispírito, que vai junto com o espírito para onde ele for no desdobramento, ao corpo de carne, para que não haja desencarnação. Daí, se eu estou dormindo, o meu espírito entra em comunicação, sim, com o outro. Seja ele encarnado que dorme e desdobrou igualmente, seja com o espírito desencarnado no astral. Haja visto que tem a possibilidade de voo para a área da minha intenção. Mas a colocação de Kardec é bastante pertinente, porque diz respeito ao espírito encarnado que está na vigília. Então ele não tem como ter desdobrado, porque está na vigília, e quando o corpo se movimenta na vigília, o espírito precisa estar presente, presidindo, porque ele tem ascendência sobre esse corpo que ele usa para o fim que tem em mente. E nesse caso em tela, mesmo eu estando no meu corpo, porque estou com ele na vigília, eu posso me comunicar com outro espírito nessa mesma condição, ligado ao seu respectivo corpo em vigília? E a resposta vai dizer que o espírito ele não está preso no corpo como se tivesse encerrado numa caixa a 7 chaves. Existe uma irradiação, uma propagação para todo lado. Por isso que esse raio que é lançado, essa difusão, esse espalhamento que eu arrojo, lanço de mim para toda parte, diz da possibilidade de haver uma comunicação, mesmo eu estando numa vigília, no movimento do corpo de acordada, se bem que isso é mais difícil de ocorrer, mas poderia acontecer. E na pergunta subsequente, 421, Kardec pergunta: como explica duas pessoas que estão acordadas, em total vigília, têm ao mesmo tempo, instantaneamente, a mesma percepção, a mesma ideia? E a resposta: dois espíritos simpáticos, afins, que se vê no recíproco, se comunica, troca figurinha, de lá para cá e de cá para lá, e consegue vislumbrar, perceber o pensamento respectivo um do outro, embora não estejam dormindo e num desdobramento. Está na vigília e um conseguiria trocar pensamento com o outro, inclusive ver aquilo que o outro está emitindo e irradiando de pensamento, e vice-versa. E isso vai dizer de como a situação da telepatia ela pode descambar para algo sombrio e perigoso, que é o que vai relatar nesse caso supracitado, dessa mãe que, ao pensar, ao trazer, fluxar determinada ventilação, já tinha isso captado por esse filho, que não ficava só na captação do que ela estava pensando e irradiando. Ele falava, como que repetindo, dando ênfase àquilo que percebia do pensamento dela, e
devia, na subsequência, acabar colocando isso diante dela, querendo que ela fizesse aquilo que ela estava, na ideia dele, propondo em termos de pensamento. Ele não percebia que era algo dela, da intimidade dela, que ele deveria respeitar e desviar, porque se ele parasse naquela irradiação que estava vindo da mãe e tentasse esmiuçar, seria uma invasão do privado dela. Ele, na condição que trazia de uma mediunidade torturada, usava o que ele estava percebendo para se fazer cobrador dela. Então, era uma situação delicada, uma telepatia sombria, e ficava complicado, inclusive, ela planejar, tentar organizar algo para levá-lo ou para realizar, porque no subsequente ele queria que aquilo fosse feito imediatamente e cobrava, impunha isso a ela. Inclusive, remédio que ele tomava tinha efeito colateral nela. Daí ela havia pedido ao médico para tirar determinado remédio, que ela percebia a impactação do efeito colateral no seu organismo, porque aquilo que o filho recebesse de substância, com a sua respectiva ação, chegava nela. E era insuportável, difícil de aguentar para ela. E foi sendo feito esse acompanhamento de um outro. À medida que o filho foi apresentando alguma remissão da situação que estava e tendo alguma melhora, ela foi também ficando mais calma. E a remissão, a melhora foi concomitante, tempo real de um e outro. Daí ele resolveu medicar ela também, porque ela estando medicada, essa telepatia recíproca entre os dois reverberaria nele e o auxiliaria, e de fato isso se deu. E ela acabou, por orientação ali, contratando uma cuidadora, uma ajudadora, que pudesse quebrar um pouco o paramento dele nela, a focação que ele fazia do psíquico da mãe, porque aí, estando com outra pessoa para ajudar a cuidar, ia ter essa aeração, e isso ia ajudar, ia aliviar a telepatia que existia entre os dois, e isso de fato se deu, porque ao mesmo tempo que ela descansou, refez um pouco daquela constrição da ligação telepática, desse feixe telepático que tinha com ele, esse mesmo laço telepático afrouxou, enfraqueceu. E aqui mostra como que pode acontecer de o pensamento da irradiação de um ecoar, reverberar no outro, a ponto de quem está de fora, para um terceiro, acompanhar em tempo real o que ocorre nessa interação telepática entre essas duas pessoas. Então, duas pessoas têm uma ligação telepática tal que um terceiro de fora acompanha o que acontece, mesmo que aquilo não seja verbalizado em palavra, mas pelo comportamento, a reação de cada qual. Esse paciente, devido à deficiência psíquica que ele tinha, ficava impossibilitado de ficar quieto muito tempo numa reunião espírita,
porque já tinha uma predisposição inquieta, agitada, um temperamento desse jaez. E mesmo assim, ele se beneficiava da vibração do passe, da prece que acontece ali na reunião espírita. E a mentalização na direção dele que era feita, mesmo que ele tivesse dificultoso para participar diretamente dessa reunião espírita, de alguma forma ele se beneficiava do trabalho, porque estava ali naquele ambiente de um hospital espírita. E pelo fato de que quando existe uma reunião espírita, um evangelho no lar, onde é possível fazer essa rede de oração, o passe à distância, água fluidificada, aquele que está próximo, seja encarnado ou desencarnado, que não consegue apreender o sentido com clareza daquilo que está sendo falado, orado ali, a vibração que promana daquele momento não se esvai sem ter um efeito salutar no raio de quem alcança. Por isso é sempre benéfico, salutar e recomendado a oração diária, o evangelho no lar, como rotina, pelo espírito sofredor, vicioso, ignorante, aquele que ainda está encarnado, que está próximo, mesmo com alguma dificuldade de compreensão, de assimilação direta, se beneficia do que acontece ali, capta, usufrui, e isso vai reverberar num alívio do seu sintoma. Às vezes ele está numa síndrome de angústia, de inquietação, de temor, de medo, insegurança. E aquela vibração é um bálsamo que o mergulha num alívio, numa paz, mesmo que momentânea, que viabiliza a conexão do benfeitor com ele para melhor auxiliá-lo. Mesmo se há um deficiente psíquico, mental, no coma, essa condição comatosa não impede que ele apreenda, capte algo que é comentado ali, na sala que ele esteja, seja pela vibração e radiação do veículo de uma palavra, de uma mentalização, via pensamento, e o pensamento propriamente dito. Por isso que para aquele que está numa condição vulnerável, a prece, o passe à distância é uma bênção muito grande. Porque ao colocar essa oração ali, o outro pode estar aparentemente alheio, mas está assimilando aquele beneplácito. O corpo tem como último sentido a se desfazer no transe desencarnatório o tato e a audição. A audição é o último sentido que vai se desfazer. Ou seja, até o último momento que aquela alma encarnada está ali no transe da desencarnação, onde vai ter um eco repercutivo do transe desencarnador no subsequente, ele está assimilando uma palavra bendita que é diga, uma oração, um passe realizado para ele, um passe à distância que ele ouve, o evangelho no lar ali,
feito com ele, mesmo que ele não possa participar porque está no estado comatoso ou alheio, deitado naquela cama, mas ele assimila. Por isso é preciso estar atento para que isso seja repercutido na direção do outro e ajudado na direção do outro. Nesse mesmo livro, Jaide ele vai dizer que quando há uma preocupação de uma genitora, um irmão que está ali junto com alguém numa situação vulnerável psíquica, ou mesmo deitado numa cama, e que se preocupa com o futuro dele, com a sua situação, por precisar de ajuda de alguém, caso essa genitora viesse a faltar, como ficaria, é imperioso trazer à baila que a responsabilidade diretamente material, ela cessa, ela se interrompe com o término e o trespasse que encerra a reencarnação do cuidador, do genitor. Por isso eu preciso aproveitar aquele laço direto que eu ainda tenho com o outro para auxiliar. Porque quando acontecer a desencarnação, eu vou poder continuar fazendo esse auxílio, via esforço titânico da minha parte. Somente que, enquanto o outro ainda está encarnado com algum laço de parentela mais próximo comigo, isso facilita a minha abordagem oracional na direção dele, o auxílio que verto na direção do outro. Por isso, é importante esse aproveitamento desse tempo, desse kairos. Porque, às vezes, existe uma luta acontecendo em torno de mim. Alguém que pede socorro, e isso fica numa calada. É um grito seco, mudo. E, se eu não estiver atenta, eu corro o risco de o outro, implorando um socorro, uma ajuda que seja uma mentalização positiva da minha parte, passar despercebido. O que, inclusive, se configura como uma trama da sombra, que, ao tentar instilar a discórdia, a cisânia, a divisão, procura me cegar espiritualmente para a necessidade em torno de mim. E isso acaba que prejudica o meu esforço. E aí está a urgência de me colocar acima do conflito, de não aceder à provocação, porque isso pode abrir brecha para uma surdez espiritual, uma cegueira perispiritual que me prejudica, porque eu começo a ficar imersa em questão subalterna, irrelevante, em quinquilharia, que a sombra vai usar para tentar me alhear de algo urgente do meu lado que eu deixe perceber, com a respectivo comprometimento disso para mim. Porque se algo acontece, eu não tenho olho de ver e ouvido de ouvir, isso corre por minha conta, pela minha invigilância, pelo meu desleixo moral. Aqui, no relato que é feito, fica claro como as pessoas são colocadas em situação de proximidade, de queima-roupa, onde um precisa imperiosamente do auxílio do outro. E que vai dizer desse kairos moral. Que
me alerta para a urgência de ir em busca do essencial. Porque enquanto eu estiver imiscuída no ioiô impulsivo, me deixando levar pelo ping-pong passional, eu não vejo a necessidade real que grita do meu lado. E é uma necessidade de elevar a minha vontade ao nível da minha prova, elevar a minha vontade ao nível do meu dever, do meu chamamento. Caso contrário, eu vou nutrir e alimentar um conteúdo mental de apego à matéria, que facilita a rede obsessiva, a depauperização moral, a robotização. Visto que existe uma teste, uma prova de força moral que vai requerer meu embate titânico. Daí, a experiência em relação a esse deserdado da sorte, que nerma no tombo-tombo, que fale perante a luz, tem que ser de aliviar, consolar, elevar a sua vontade ao nível da prova, do dever, cultivar no silêncio do pensamento, conforme o Espírito de Verdade vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, que é um tesouro de suor e miséria, por acender esse achote da clemência.